No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Farmácia em Dia. E no episódio de hoje vamos conversar sobre um tema de extrema importância para a saúde pública e que tem sido cada vez mais assunto na mídia em todo o Brasil, mas principalmente aqui em São Paulo, onde já houve mortes por essa doença, que é a febre amarela. Com a chegada dos períodos de maior incidência das doenças virais, como a dengue, que está aí também em todo o Brasil, é essencial entender como que a gente pode fazer para prevenir essas doenças. Para isso, nós temos o prazer de contar com a presença da doutora Adriela Luz, que é especialista em infectologista e a nossa conselheira aqui no CRF São Paulo, para poder explicar um pouquinho mais sobre a febre amarela. Doutora, muito obrigada pela sua participação novamente aqui no podcast Farmácia em Dia. É sempre um prazer tê-la conosco. É um prazer participar novamente aqui do nosso podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, com um assunto aí tão importante neste momento. Não bastasse a dengue, nesse momento nós temos também um aumento aí do número de casos da febre amarela, né? Então vamos lá, doutora. Acho que para começar a gente queria entender o que exatamente é a febre amarela, como que ela é transmitida e quais são os principais sintomas que as pessoas devem observar. E por que a gente está passando por esse momento? A gente já está numa epidemia, existe um risco de chegar a esse ponto. Poderia nos explicar um pouco, contextualizar esse momento? O que é a febre amarela? Febre amarela, ela é uma infecção que é causada por um vírus, e esse vírus ele é transmitido pelo mosquito, o mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Ela acaba sendo transmitida também por macacos infectados, né? Então, isso é importante. As pessoas que moram em regiões onde tem macacos em volta. Eu, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo, aqui na minha região, nós temos os saguizinhos por aqui, porque tem bastante mata. E aí, se as pessoas começam a observar macacos mortos na região, é um sinal de alerta. É necessário avisar, né, as autoridades sanitárias locais para que seja feito aí um levantamento da morte desses animais, porque a febre amarela também atinge. Mas é importante nós lembrarmos que para nós humanos ela só é transmitida através do mosquito, tá? Os principais sintomas de febre amarela início súbito de febre, então a pessoa, aquilo que as pessoas falam, nossa, do nada apareceu uma febre. A pessoa pode ter calafrios, né, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores geral assim no corpo, pode ter náuseas e vômitos, pode apresentar aquela fadiga, né, que é o cansaço e fraqueza. E aí, como eu falei, acaba misturando um pouco sintomas de outras viroses, né? Então, por isso que precisamos ficar bem atento, porque essa época é a época de sazonalidade mesmo, de febre amarela, onde a gente tem um aumento aí do número de casos. E nós não estamos vivendo uma epidemia ainda, já tivemos algumas epidemias no Brasil, mas ainda não é uma epidemia. Perfeito, doutora. Você apresentou aí para a gente os principais sintomas, mas a gente sabe que a febre amarela ela pode ter uma complicação grave. Quais são os grupos mais vulneráveis e como que a doença pode evoluir se ela não for tratada adequadamente? Então, na verdade, a maioria das pessoas vai melhorar após esses sintomas iniciais. Cerca de 15% aí vão apresentar esse período de horas, aí é um dia sem sintomas, tá? Então, essas pessoas podem desenvolver a forma grave da doença. Então, é uma pequena parte aí da população que pode acabar apresentando a forma grave da doença. No caso da forma grave, o que a gente pode ficar de olho, né? O que a gente precisa ficar de olho?
febre muito alta, a pessoa pode começar a apresentar hemorragia, ou seja, sangramento, né? Então tem que ficar de olho. Pele e olhos amarelados, é o que a gente chama de icterícia, quando os olhos, né, na nossa região aqui branca do globo ocular fica mais amarelado, ou a pele mesmo. E a pessoa pode evoluir para um choque e insuficiência mesmo de órgãos, mas nestes casos é quando principalmente entra aí o papel do farmacêutico, né? De se essa pessoa vai até a farmácia e o farmacêutico consegue observar, por exemplo, que ela já está com esses olhos amarelados, com a pele, né? Demonstrando aí essa icterícia, ele precisa encaminhar para um serviço de saúde. Exatamente. E esse é um ponto muito importante. A gente sabe que a farmácia, enquanto ponto de contato com a população, como estabelecimento de saúde mais próximo da sociedade, é muito procurado. Como que ele pode ser um lugar seguro e confiável para sanar as dúvidas das pessoas? Como que o farmacêutico pode ajudar na disseminação de informação correta sobre a febre amarela? Como que ele encaminha para um serviço de saúde, para uma UPA, para um médico? Qual é a dica que você dá, doutora, no nosso podcast? Nós sabemos, né, que as farmácias são um ponto de assistência primária mesmo de saúde, então as pessoas elas vão até a farmácia para procurar. O farmacêutico ele precisa estar atento a esses sintomas, que como eu falei, é muito complicado, porque acaba sendo sintoma de várias outras viroses, né? Mas é importante dar também essa orientação, olha, observe se tiver sangramento, observe se os olhos ou a pele ficar amarelada, né? Observe qualquer piora neste quadro para encaminhar para um sistema de saúde. Mas, de modo geral, se tratando de suspeita de febre amarela, já deve-se fazer esse encaminhamento. E como é que o farmacêutico vai suspeitar, né? Dentre esses sintomas que são tão parecidos aí com outras doenças, principalmente na região, né? Se na região está tendo caso, se na região a gente já sabe que é região mais rural, que é o mais comum, não que na cidade não seja possível, né, que aconteça, mas, enfim, precisa também estar de olho nisso e fazer esse encaminhamento, né? Importante sempre o farmacêutico perguntar sobre a vacinação ela é feita em dose única, se a pessoa não lembra, não tem esses dados ou realmente não foi vacinada, falar sobre a importância dessa vacinação. Essa vacina é muito antiga, então ela é segura. E também a questão do mosquito. Enquanto nós não eliminarmos este mosquito, nós teremos essas arboviroses sempre causando essas doenças, né? Então é importante ter toda essa orientação pelo profissional farmacêutico. Você sabe, tem um livro muito interessante aí, até se os farmacêuticos quiserem ler, é de um infectologista, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o livro é Stefan, se eu não me engano o nome dele. O livro é História das Epidemias, e é muito interessante quando a gente lê, a gente vê que, assim, essa história do Aedes é muito antiga no mundo, né? Então, esse realmente é um complicador não conseguirmos eliminar o mosquito. Pois é, você falou da vacinação, falou que é uma dose única. Queria entender como que ela funciona para idoso, para criança. Existe algumas pessoas que são contraindicadas a tomar a vacina? Tem alguma orientação específica para a vacina de febre amarela? É sempre importante nós lembrarmos que vacina é medicamento. Então, claro que sempre precisamos ficar de olho aí, ficarmos atentos às contraindicações, se tem alguma contraindicação. No caso da febre amarela, as crianças, elas só podem ser vacinadas a partir de 9 meses de idade. As mulheres que estão amamentando, elas também não devem ser vacinadas. As crianças
estão amamentando as crianças menores de 6 meses de idade, porque nós sabemos que pela amamentação acaba se passando aí anticorpos, e neste caso não é o interessante. Pessoas com alergia grave ao ovo, porque ela tem a base, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, assim como outras vacinas também. Pessoas que vivem com HIV, que estão com contagem de células CD4 menor que 350, pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia ou radioterapia, as pessoas que têm doença autoimune também, e pessoas que estão fazendo alguma terapia com imunossupressores. Então, esse grupo não deve se vacinar. Então, somente essas pessoas que eu falei, este grupo que não deve se vacinar. A população, de modo geral, pode vacinar, inclusive crianças, tá? Olha, o esquema de vacinação para crianças de 9 meses a menores de 5 anos, aí tem uma dose de reforço aos 4 anos de idade, e para a população de 5 a 59 anos, ela é a dose única. Entendi. E como que eu tomo essa vacina? Eu só chego na UBS, peço por ela, tenho que esperar o momento correto da campanha do governo? Existe alguma faixa etária prioritária? Como que funciona para a população que nos está nos ouvindo e também para o farmacêutico que vai indicar para os seus pacientes? A vacina, ela está nos postos de saúde, né? Inclusive, o SUS acabou, o Ministério da Saúde, né, através do SUS, acabou de liberar uma cota a mais de vacina aqui para São Paulo, porque temos esse aumento, né, no número de casos de febre amarela. E ela está lá no posto de saúde, provavelmente vão no posto de saúde, eles sempre pedem a carteirinha de vacinação, né? Ou se a pessoa lembra se ela já tomou, porque é uma dose única e ficamos imunizados, tá? Então, não tem grandes problemas, não precisa agendar, não tem grupo prioritário, tá? O importante é quem não fez a vacina, quem não tomou a vacina, é importante ir ao posto de saúde para poder procurar para vacinar. Estamos vivendo esse tipo de momento, quando a gente sabe que os casos estão aumentando. Como que a população pode se proteger, além de tomar a vacina, doutora? Bom, o que a gente já está fazendo uso aí, até por conta da dengue também, que é usar repelente, né? Acho que assim, os repelentes, eles nos ajudam bastante para que o mosquito não consiga nos picar, né? Então, o uso de repelente é bem importante, mas principalmente é o controle deste mosquito. Tem que olhar as casas, tem que olhar se você tem alguma coisa que pode ter água parada, até terra, a própria terrinha que fica ali embaixo de plantas, mesmo quando ela fica seca, os ovinhos ali depositados da mosquita, né, no caso, os ovinhos ali que ficam depositados, depois de um tempo, mesmo depois de um certo tempo nessa parte seca, se ela entra em contato com a água, ele continua o ciclo e ele pode eclodir. Então, assim, é muito importante que além do repelente, que é hoje fundamental, né? Nós estamos aqui falando da febre amarela, mas enquanto isso nós temos aí mais uma vez casos de dengue, né? Muitos casos de dengue. Aqui no interior já foi confirmado, inclusive, um caso de chikungunya, então a gente precisa fazer o uso mesmo de repelente, mas tomar conta aí dos mosquitos. E aí uma coisa que eu acho importante nós sempre lembrarmos é não fazer uso de medicamento por conta própria. Isso também é muito importante que o farmacêutico que esteja ali na farmácia oriente o paciente, tá? Não existe um tratamento específico, não existe um tratamento, um medicamento, um antiviral para o vírus da febre amarela. Então, a gente acaba tratando os sintomas, mas quem vai avaliar isso é a equipe de saúde que pode tratar esse paciente, tá? Então, não é recomendado fazer usos aí de medicamentos por conta própria.
Entrando aí nesse gancho que você trouxe, que são os medicamentos. A gente sabe que quem está com suspeita de dengue não deve usar alguns tipos de medicamentos, pois podem piorar para casos mais graves. A febre amarela é semelhante? Por ter a semelhança dos sintomas, também é importante tomar cuidado com os medicamentos? Vai que era dengue? Bom, como os sintomas são muito parecidos, né? Então, é sempre recomendado ter muita cautela com o medicamento que vai ser orientado, né? Sim, a febre amarela, ela também corre o risco quando nós fazemos uso do ácido acetil salicílico, né? Então, o AS ou a aspirina. Por quê? Porque ela também, assim como a dengue, ela pode causar hemorragia. E aí nós sabemos que esses medicamentos, como eles acabam atuando na agregação plaquetária, né? Então a gente sabe que esses medicamentos têm um potencial de sangramento, tá? Não devem ser utilizados também. Bom, acho que é isso, doutora. Você tem mais alguma informação para trazer para os ouvintes, para fazer o fechamento desse podcast, sobre o papel do farmacêutico na prevenção, sobre como que a população pode contribuir para que isso não vire uma epidemia, já que a gente já vivenciou esse tipo de epidemia no Brasil? Historicamente, o Brasil já teve algumas epidemias de febre amarela. Realmente, nós, por sermos um país tropical, né, então nós temos essas doenças. Com o desmatamento, isso vai aumentando ao longo dos anos, isso é um grande problema, né? A nossa orientação é em relação a tudo que eu já falei, que é muito importante sobre os sintomas, procurar, sim, equipe de saúde, procurar atendimento, tomar muito cuidado com os medicamentos, não fazer automedicação, ficar de olho aí, né, sempre orientar esses pacientes na questão de agravamento de sintomas, vacina, né, vacina é essencial, orientar sobre vacina, e acima de tudo, orientar as pessoas que o macaco, quando ele tem a febre amarela, ele não transmite para a gente, né? Porque em várias situações aí nós vimos já acontecer de pessoas quererem matar os macacos porque estavam contaminados, e o macaco não tem nada com isso, gente. O problema é o Aedes. Então, se tiver que matar alguma coisa, a gente tem que matar o mosquito, porque é ele que transmite, tá bom? Deixem os macaquinhos em paz. Verdade. E é importante, as pessoas não podem matar macaco, inclusive isso é crime. Então fique atentos com esse tipo de ação para, inclusive, fazer denúncias. É importante avaliar se tiver macaco morrendo, como eu falei, de poder, a gente acaba falando com as vigilâncias, por exemplo, né, com as agências de saúde aí, mas não matar o bichinho, né, e denunciar se souber que estão fazendo isso. Muito obrigada, doutora Adriela, perfeito como sempre. É um prazer tê-la aqui no Farmácia em Dia, principalmente num momento como esse. Obrigada mais uma vez. Pode contar sempre aqui comigo. Espero que passe rápido aí essa febre amarela e não vamos ter mais muitos casos, não. População, quando ela tem conhecimento, fica mais fácil da gente combater, né? Exatamente. Informação é sempre a melhor arma. Muito obrigada a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. Fique atento também aos próximos episódios do Farmácia em Dia e até mais.